Boa noite a todos. Estamos novamente aqui reunidos para mais uma palestra do Centro Espírita Casa do Caminho, né? Ainda de forma, né, virtual, mas tão logo, tão daqui a pouco, tão já, sei lá, né? Então as coisas estão voltando ao normal e dentro em breve, muito breve mesmo, né? Nós voltaremos à nossa forma presencial e é muito bom. É verdade também, né, que essa forma virtual é uma forma muito interessante porque ela atende um número maior de pessoas. Pessoas que normalmente, às vezes, não podem ir na Casa do Caminho, ou não podem ir até no Leão Denis, pelo Leão Denis também vai ser assim também. Será um sistema híbrido, como eles chamam lá, né? E provavelmente a nossa casa vai também exercer esse sistema híbrido. É muito interessante, né? Mas é muito bom, é isso que eu estou falando para vocês aqui agora, porque a forma da palestra, mesmo virtual, né, ou a forma presencial, elas são diferenciadas. E na nossa Casa do Caminho, quem conhece a Casa do Caminho, mesmo na forma presencial, as palestras, não é aquela palestra rígida, né, que fica lá um orador, lá no púlpito, como se diz, né, falando, e a plateia não interage, não. Às vezes nós, que estamos lá fazendo a palestra, nós interagimos com os companheiros que estão sentados nas cadeirinhas, eles reagem também, dão risada, porque a gente conta alguma coisa boa, né? E sempre tem novidade para ver. Assim, a mesma coisa são as aulas. As aulas são completamente diferentes, né, de uma aula que é uma aula virtual, que você não tem com quem interagir. Lá na aula é bom porque é quando você interage. Então essa fase já está passando, já esteve mais longe, né? Mas nós continuamos aqui por dever de ofício, por conta da nossa casa, que a nossa casa é a casa de Jesus, casa abençoada, e ela não pode, o tempo não para, né? E as nossas obrigações não podem parar igualmente, né? Então, depois desse preâmbulo, vamos dizer assim, que pode se chamar assim, né? Essa abertura, assim, né? Nós vamos assim, em nome de Deus Pai, em nome do Dr. Erma, diretor espiritual da nossa casa, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, patrono do Livro dos Espíritos, né? Todos os bons amigos benfeitores da casa, Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, que é o comandante geral de todas as casas cristãs aqui no Brasil e no mundo, né? Então, em nome desses bons amigos benfeitores, vamos fazer essa pequena reflexão e vamos dar por iniciada essa nossa conversa, como eu sempre digo, né? Hoje a nossa conversa é uma conversa até bastante propícia a isso que nós estamos falando, que é oração, chama-se prece, a prece. Ela está no capítulo 2, na lei de adoração. Está na lei de adoração. Então vamos falar sobre a prece, né? Então é muito bom. Então vamos começar pela prece logo, e a prece lá na questão 658, ela nos diz logo assim: a prece é agradável a Deus? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem: a prece sempre é agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. A prece feita de coração é preferível àquela que podes ler, porque mais bela que seja, se as leis, mais com os lábios do que o pensamento, ela não pode ser boa. Então aquela prece que você pega você de peito diferente, né? Eu sempre, a Ana Paula dizia assim, você sempre fala no Ivo, mas foi o Ivo que quando eu cheguei na Casa do Caminho, né? Ele que me orientou nos estudos, né? E como bom esse calouro, quando eu sentei com ele a primeira vez, estava ele e a Ana Virgínia até, né? Sempre estavam juntos eles lá, né? Aí o Ivo perguntou, Gil, tu vai fazer a prece hoje? Eu? Com tanta gente? É você. Você não sabe falar com Deus? É uma oportunidade que você tem que falar com Deus. Então, a minha primeira experiência na Casa do Caminho, né? E foi essa, assim, né, que foi me dada, né? Então, é assim que tem que ser. Né? Então, eu fiz uma prece lá de improviso, do meu jeito, né? Que fui pego de surpresa, né? Era cristão, né? Sou cristão, porque espírito é cristão também, mas era católico, vamos dizer assim, frequentava a igreja católica, né? Aí fui para a doutrina espírita, né? Já tinha até me afastado um pouco da igreja católica, um determinado número de anos, né? Mas eu fui para lá. Então eu fiz uma prece legalzinha, aquela coisa toda, né? Mas isso é interessante, porque foi aquela prece que eu fiz de coração. Aquilo dentro naquele momento que eu podia dar de mim, ali de melhor, né? Que era para nós começarmos, né, a nossa aula, o nosso estudo. Porque tudo na casa de Cristo, tudo na casa, principalmente na doutrina espírita, né? Isso eu aprendi na Casa do Caminho, eu aprendi também isso lá na Leão Denis,
com o nosso querido altivo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer estudo, qualquer conversa. Antes de tudo, lá ele era até mais radical, o altivo, né? Diz assim, antes de tudo, você faz uma prece e lê uma página do Evangelho. Né? Aqui, nós, na Casa do Caminho, nós fazemos uma prece e às vezes nós lemos uma páginazinha, lemos o Evangelho, lemos um livro de Emmanuel, como eu vou ler para vocês agora um trechinho de Emmanuel, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, né? Eu falo aqui em oração, né? Eu vou ler. Então é importante, a prece começa tudo, porque a prece abre o horizonte, né? Porque quando nós entramos em prece, né? Quando nós fazemos uma prece, né? Nós estamos abrindo o nosso caminho para falar com Deus. Né? Então, junto com Deus, obviamente que Deus não vai nos escutar lá, né? Ele lá vai receber toda a nossa prece, mas nós temos intermediários, e os nossos intermediários são aqueles bons espíritos. Então, nós estamos na nossa Casa do Caminho. Cada estudo daquele tem um patrono. Aqueles patronos são espíritos de escola, são aqueles espíritos que são intermediários, né, para chegar a Jesus, para Jesus levar a Deus. Nós temos o nosso doutor Bezerra de Menezes, nós temos o doutor Erma. Então, para esses é que nós estamos orando, rezando, mais próximo da gente, né? Porque eles filtram também, vamos pensar assim, né? Eles filtram o nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento, antes de passar adiante. Porque às vezes a gente fala tanta bobagem, tanta coisa, né? Assim, indevida, né? Sai de repente, né? Isso não vai chegar a lugar nenhum, tá entendendo, né? Então os bons espíritos filtram isso aí. Eles veem em nós a boa intenção que nós temos. E essa boa intenção é o que vale para eles, né? Fazer da sequência nessa nossa caminhada, né? Eu vou contar para vocês aqui uma particularidade, né? Que eu gosto de citar assim, porque eu cito nome e sobrenome, né? Aí uma vez eu estava estudando para o doutor Bezerra de Menezes, né? Então, lá no Leon Denis. Aí nós fomos lá para o subsolo estudar. Estava um grupo de companheiros que nós fazemos grupo de estudo, né? E aí a comandante do grupo, a responsável pelo grupo, era a Márcia Cavaco. Márcia Cavaco, todo mundo conhece, pelo menos de nome, né? A Márcia Cavaco, né? Aí nós começamos a estudar. Sabe aquela coisa que você começa a estudar e a coisa não flui? Aí começa o Gilberto fala uma coisa, a Marisa fala outra, a fulana fala outra, mas não sei o que fala outra, entendeu? Então, a conversa, o estudo não... E o livro era o Devassando o Invisível, ainda por cima, né? Devassando o Invisível, que nós estávamos estudando lá, né? Então, a conversa não fluía. Aí a menina Márcia Cavaco, ela deu uma pancada, assim, bateu com a mão na mesa assim, pá, bateu na mesa assim. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós fizemos uma prece, nós lemos o Evangelho, isso já com 10 minutos de bate-papo, de coisa que a palestra ficava no reme e não desenvolvia daqui. Aí não fizemos. Aí nós paramos tudo, fechamos tudo, tá entendendo, né? Aí assim, vamos respirar fundo, vamos fazer nossa... Aí ela abriu o Evangelho, pegou, né? Que é de praxe, lá tem o Evangelho, lá na casa do Leon Denis, né? Toda a sala tem o Evangelho, nós pegamos o Evangelho, ela pegou o Evangelho, ela fez a leitura do Evangelho, né? Aí pediu que um companheiro lá qualquer fizesse a prece lá. Então foi feita a prece, né? Aquela coisa toda. Gente, como o nosso estudo de 1h30, que nós como ele rendeu, como ele produziu, como nós saímos dali com tudo estabilizado, tudo pronto, tá entendendo? Para juntarmos com os outros grupos que estavam também reunidos em outras salas para formarmos um trabalho, né? Que era o trabalho de Dr. Bezerra de Menezes. Então vocês veem, não adiantava ser um trabalho do Dr. Bezerra de Menezes se eu não estava ligado ao Dr. Bezerra de Menezes, se eu não estava ligado a ninguém. Nós começamos aquele, parecia assim, de jogo de futebol. Chegou lá, vamos lá começar a discutir. Fulano, Beltrano, Ciclano, não sei o que. Não é assim, gente. Na casa de Jesus é a casa de oração. Na casa de Jesus começa tudo pela prece. Pela prece. Eu sempre digo assim, né? Quando a gente entra na casa do Caminho, que é a minha casa, né? A casa que eu respeito, que eu estou lá há 28 anos, né? Você tem que mudar. Você pode anunciar aquilo que você está entrando ali. E nós não somos aquilo que nós estamos entrando ali. Mas quando eu entro na casa do Caminho, passo pelaquela alameda, né? Pelo jardim, para chegar lá, você tem que qualificar tuas ações, teus pensamentos, tua ambiência, né? Respeitar o próximo que está ali dentro, porque aquilo ali faz você forjar em você, tá entendendo? Aquele verdadeiro eu. Então, quando você sair lá fora, depois, quando você passar do portão para fora na saída, tá entendendo? Você não vai ser aquela pessoa agressiva. Muitas vezes nós somos aquelas pessoas agressivas, esquecemos tudo o que fazemos lá dentro da casa do Caminho. Eu sempre falo isso aí, não é verdade, né? Mas não é assim.
Porque você começa a formatar, e eu falo por mim mesmo, tá entendendo? A prece foi fundamental nesses meus 28 anos de Casa do Caminho, né? Então hoje eu me sinto mais moderado, mais pacificado, eu não estou falando de mim, não. Essa leitura aqui é para todos, né? Mas eu sinto assim, eu sinto mais fortificado, tá entendendo? Porque eu sinto essa necessidade. E quando eu, às vezes, quero extrapolar, também você tem educação também, né? Tem educação espiritual que te dirige, assim. Quando você quer extrapolar, tá entendendo? Você volta atrás, você para, que não é por ali, tá entendendo, né? Qualquer bate-boca termina e bate na boca, tá entendendo? Você para. Como diz a lição do livro do Evangelho, diz o tempo todo. É preferível se você, mesmo que você tenha razão, mas para você não discutir, não discute com o teu. Deixa a opinião dele é dele, a sua é sua, tá entendendo? Não vai levar a lugar nenhum, você não vai mudar dele, ele vai mudar a tua. Então deixa, para a discussão. Entre em oração, entre em prece, é isso que faz aqui. Né? Então, quando nós estamos em dificuldade, qualquer dificuldade na nossa casa, o que a gente faz? O que a doutrina nos ensina? Faz uma prece, faz uma oração. Aí você vai lá, uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Você lê, pega uma páginazinha daquela, que todo mundo tem a páginazinha daquela, todo mundo tem uma páginazinha que a Casa do Caminho, né? Recebe e ela repassa para todos os nossos companheiros lá. Todo mundo tem uma páginazinha daquela. Lê uma páginazinha daquela, que é ótimo para a gente poder nos fortalecer e dar sequência o nosso dia a dia, não é verdade? Então, quando eu saio de casa, né, nós já estamos na prece está tudo isso aqui. Então, o que a prece nos ensina? Quando você sai de casa, parece uma brincadeira isso aí, não parece uma brincadeira? Quando você sai de casa, né, você reza, faz uma prece, levanta de manhã, lá na beirada da cama, lá, faz uma prece, reza lá para os teus bons amigos, companheiros, reza para o patrono da tua casa, o patrono da minha casa, eu estou Bezerra. Eu não escondo de ninguém, todo mundo sabe, né? Isso foi até dito para o doutor Erma. O doutor Erma mandou, olha, toda casa tem que ter um patrono, todo estudo tem que ter um patrono, né? Então o doutor Erma ensinava a gente, eu aprendi isso lá. Então eu como estava ainda no encontro do doutor Bezerra, eu elegi o doutor Bezerra o patrono do curso da minha casa, o patrono da minha casa. Não quer dizer que o doutor Erma não esteja presente, muito pelo contrário. Espíritos da escola do doutor Bezerra, doutor Erma, Antônio Daquino, Baltazar, eles não têm essas vaidades que nós temos. Ih, estou rezando aqui para o doutor Bezerra, não, está tudo junto ali. Eles estão junto e misturado, como diz o outro. Estão todos eles vindo, né? Porque na frente de todos eles está a imagem de Jesus. Então, onde está a imagem de Jesus? Os espíritos de escola ali estão reunidos. Aonde está a imagem de Jesus, os espíritos de escola? Se meu coração estiver ali, aqueles fluidos todos eu vou receber de bom grado, né? Vai qualificar as minhas palavras, as minhas ações para o resto do dia. Então eu vou trabalhar tranquilamente aquela coisa toda. Não vou sair aquele cara que sai chutando o pau da barraca, já sai de mau humor, brigando com a mulher, brigando com o cachorro, chutando o cachorro, né? O cachorro fez xixi aqui, fez não sei o quê, não pode isso, aquilo, não sei o quê. Aí você vai lá, a bateria do carro não pega, você sai na rua, se estiver chovendo, passa um ônibus assim, joga água em você, tá entendendo, né? Você pega um ônibus cheio pra caramba, né? Então é assim que funciona, gente. A oração, ela alivia os nossos pensamentos, ela nos dá essa tranquilidade para nós vencermos o nosso dia a dia. Então vamos ler essa liçãozinha aqui do nosso querido Emmanuel, né? É a oração 160, a lição 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, nosso querido Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. São lições maravilhosas, são 4 livros, né? Isso faz parte do meu culto lá. Todo dia no culto lá eu leio uma páginazinha dessa qualquer, né? E depois leio uma página do Evangelho e a gente encerra com a nossa prece, né? Então é assim que nós fazemos a prece antes e depois. A gente faz a prece antes e depois. É assim que tem que ser, né? A prece de abertura e encerramento. Até a gente brincava lá com a menina, sobre o nome, né? Que a menina dizia lá, quem faz a abertura faz a fechadura, né? Então nós temos que fazer a nossa fechadura também. Quem faz a abertura faz a fechadura. Então é muito interessante, assim, a prece é muito bom, né? Só nos traz tranquilidade e paz de espírito, né? Então, essa trechinho nessa lição de hoje nos diz assim: na oração, é o título dela. Senhor, ensina-nos a orar. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: a prece no círculo do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes de vários
cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização dos propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Veja só, hein? Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Os inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam na vida física. Acontece isso ou não acontece? Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade do trabalho, da luta digna. Jesus suportava pacientemente todas as fileiras de candidatos do seu serviço e de sua iluminação, estendendo-lhe as mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas insaciáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no infinito da alma contemplada pelo Senhor. Cessa as jogativas ruidosas, acalma-se os desejos tumultuados, converte-se em oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes em orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Então você vê como é que está com Jesus, como é que ele modifica nosso interior, né? O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Olha que interessante. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu e seguiu. Então, gente, é isso aqui. A oração faz isso assim. A oração, quando a gente ora, está ligada à fé, à esperança, à caridade, à benevolência, à indulgência, à certeza, né? Então, a prece é tudo isso de bom para todos nós. Então, nós não podemos deixar de orar, né? Orar faz bem para nós, para o nosso íntimo e faz bem para o nosso próximo. Porque toda vez que nós oramos também, é verdade, você não ora egoisticamente para você. Você sempre pede pelos teus irmãos, porque até não teria cabimento, né? Eu orar para Jesus, eu orar para o doutor Bezerra, doutor Erma, ou o amigo benfeitor que cada um escolha, tá entendendo? E pedir só para mim egoisticamente, não. Eu peço para mim, para os meus irmãos, para os meus parentes, meus filhos, meus netos, todos, peço para todos que estão acamados, como eu, que estou agora passando por essa dificuldade. Você vê que a prece passa a ser uma prece coletiva do bem. E Jesus, se isso sai do coração, isso ele vai aceitar com certeza, ele vai aliviar. E eu digo isso aqui de cadeira, porque eu sou uma pessoa que agora posso falar sobre isso aí. Então, quando surgiu essa minha doença, eu já contei isso aqui até em outras ocasiões, né? Isso aí, quando surgiu a minha doença, né, que eu fui submetido à quimioterapia, né? Ainda estou nela ainda, vou fazer a 7ª depois da manhã, na quarta-feira. Quarta-feira eu vou fazer a 7ª infusão. O que eu recebi de prece de amigos, parentes, o que eu recebi de prece dos amigos do grupo da Bezerra de Menezes, lá do Leon Denis, o que eu recebi de prece de todos os companheiros da Casa do Caminho, e vocês não têm noção, quem não está doente, quem não esteve doente, quem não está passando por dificuldade, vocês não têm noção como aquilo te acalenta, como aquilo te dá força, como aquilo te impulsiona para você vencer a sua doença, como é importante. Então você vê que a ação da prece ela funciona de tudo quanto é maneira. Então nós não podemos negar a prece para nós e para todos os nossos irmãos. Isso é verdade, né? Tem uma outra parte que não está aqui, né, mas está lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, que Jesus fala da prece, ou fala da oração, ou fala alguma coisa assim. Antes de você chegar ao altar, é mais ou menos assim, né? Vou reduzir com as minhas palavras. Antes de você chegar ao altar, se ajoelhar para fazer uma prece, um pedido, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá, reconcilie-te com ele primeiro e volte. Porque você não pode pedir nada para você se você devendo ao teu irmão. E olha como é que é importante a ação da prece. Eu não posso pedir nada para mim se eu estou devendo ao meu irmão, se eu estou desejando mal ao meu irmão. Como falou a lição de hoje, tem gente que ora, vai fazer prece para o mal, para desejar mal para o outro. Gente, isso é incabível. Isso não é ser cristão.
Isso é uma coisa incabível, não é verdade? Então nós temos a oração é para nos fortificar, para auxiliar a nós e a todos nós, porque todos nós estamos de mãos dadas, né? Mãos dadas, caminhando para a frente, para o alto, como dizia Leon Denis. Então, para a frente, para o alto. Então é importante que a gente se una nessa batalha e vença essa batalha, né? Aí a outra pergunta seguinte é assim. Qual o caráter geral da prece? É importante também aqui. A prece é um ato de adoração. Não deixa de ser, né? É isso mesmo. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor 3 coisas. Essa é interessante, 3 coisas. Veja se nós fazemos nessa sequência. Louvar, pedir e agradecer. Nós fazemos 3 coisas, mas nós invertemos. Primeiro a gente pede, agradece quando a gente consegue ou não, tá entendendo? Senão fica revoltado, porque ainda está na índole do ser humano ainda, tá entendendo? Agora, louvar, poucas vezes a gente louva. Então a louvação deve ser a primeira, tem que louvar a Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, né? Então Deus é soberano. Depois vamos pedir. De acordo com o nosso pedido, com o nosso merecimento, né? Não é nem merecimento, com a nossa necessidade, seremos atendidos. Quando eu digo necessidade, porque a gente tem que entender o seguinte: Deus é soberano. Deus está no comando de tudo e de todos. Nós devemos a lei. As nossas imprevidências, os nossos erros, a nossa reencarnação agora é que nós não estamos quites com a lei. Nós estamos devendo a lei de Deus. Você está entendendo? Ela é soberana, a lei de Deus. Ela é igual para todos, só é infeliz aquele que dela se afasta. Entendeu? Então, a lei é soberana, né? Então, está tudo que nós passamos agora, tudo que eu estou passando agora, né? É por isso que eu digo assim, eu sou otimista. Por isso que eu sou otimista, por isso que eu estou fazendo plano para o Natal, né? Para o Natal com meus filhos. Já estou fazendo plano para o ano que vem, quando eu vou fazer 80 anos. Eu fiz 79 anos agora, há pouco tempo, né? 5 dias atrás. Já estou fazendo plano para os 80 anos, gente, porque eu sou otimista. Por quê? Porque está tudo no cabimento da lei. E essa lei eu não tenho o poder de derrogar. Está tudo no cabimento da lei. E essa lei, nem com as minhas orações, eu tenho o poder de derrogá-la. Tá entendendo? Mas uma coisa é certa, tá entendendo, né? Eu estou aqui meio com uma coriza, assim, que essas quimioterapia provoca na gente, né? Mas não é gripe, não. É só coriza mesmo. Né? Mas eu não tenho o poder de derrogá-la. Mas eu tenho o poder, porque conhecendo o que Deus é, soberanamente justo e bom. Se você faz a coisa com carinho, se você pede com amor, se você pede do coração, tanto para você como para o seu próximo, entendeu? Com certeza a lei não será derrogada. Mas como Deus é soberanamente bom e justo, entendeu? Ela será amenizada. Por isso que eu digo, nós temos o que nós necessitamos. Não é o que eu precisamos, eu não preciso de nada, não. Você está entendendo, né? Que se eu fosse precisar de alguma coisa assim, eu estaria danado. Deus dá o que a gente necessita no momento, né? Deus dá agora para a gente que a gente necessita em cada momento da nossa vida, tá entendendo? É passada pelo livro da vida, o livro da providência divina. Então ele sabe muito bem a nossa hora de passar pelas dificuldades, quando nós estamos estamos fortes para isso aí, até isso, né? Até isso aí. Na Casa do Caminho eu aprendi uma máxima também que dizia lá com meus companheiros lá, citando novamente o nosso companheiro, né? Nosso companheiro Ivo, que eu aprendi dizia assim, não, Gilberto, de repente você entrou na Casa do Caminho agora para você se fortalecer. Olha o que ele disse há 28 anos. Você se fortalecer para uma hora qualquer que você passar por uma dificuldade, você está forte para você vencer essa dificuldade. Não é o que aconteceu agora? Gente, a gente tem que crer naquilo que nós estamos orando, praticando. A nossa doutrina espírita é fantástica, ela tem todas as respostas para a gente. O livro do Espírito, o Evangelho, tem todas as respostas para você. Então a gente quer mais o quê? O que a gente quer ser é rebelde, continuar rebelde. Então a gente vai continuar rebelde e vai. Não tem jeito mesmo, né? Rebeldia não leva a nada para ninguém, não leva a lugar nenhum. A pessoa seguinte pergunta assim: a prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais será recusado quando o pedido é feito com sinceridade. Então é o que eu falei para vocês, nem os perdidos, aqueles viciados, aqueles perdidos,
que estão, né, que a gente chama, caramba, o cara é cheio de problemática. Nem esses estão perdidos. Porque na hora do arrependimento, está lá a mão de Maria, tirando ele do sufoco, está lá a mão do bom Espírito que Deus enviou, tirando ele do sufoco, trazendo ele para cá. Basta você querer, basta você querer. E isso chama-se arrependimento, basta você se arrepender. E a chance é para todos, né? A chance é para todos. Quantas vezes, né, eles não mandam até alguém antes, né? Quando a pessoa está com essa dificuldade, né? Aí vai alguém antes, assim, conversar lá com aquele espírito que está com dificuldade, já até ou encarnado ou desencarnado, né? Vai buzinar no ouvido dele lá, aquela coisa. Se estiver desencarnado, vai lá conversar com ele, ao vivo e a cores, está entendendo, né? Para ver se ele se arrepende. Se ele se arrepender, se mostrar uma fração de arrependimento, gente, ele vai ter ele não vai ter uma fração de benevolência, ele vai ter uma malha de benevolência que ele vai seguir ou não. Agora, se ele quer persistir no mal, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos. Até uma hora, o toque de consciência nele, a consciência vai ver que ele está errada e ele vai ceder a essa dificuldade, vai se arrepender e será como nós que estamos aqui conversando, né? Recebido igualmente por Deus. E Deus não difere. Deus não faz diferença. Deus quer que todos sejam bons, todos sejam irmãos. Foi para isso que ele nos criou. E Jesus, que é seu Filho amado, querido, que está entre nós, que veio entre nós, né, passou a máxima, que é o maior mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. Não pode sair dali, né? Esse é o nosso caminho a ser seguido, né? Aqui até diz aquela, que é na questão seguinte, questão A. Como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, um péssimo caráter, ciumenta, invejosa, ranzinza, carente de benevolência, indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, é orar bem. Essas pessoas, diz os Espíritos, acredito que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham o olho aos seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, não, porém, um estudo de si mesmo. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é utilizado. Então é isso mesmo. Só se nós utilizamos mal as nossas coisas, não vamos em lugar nenhum. Então nós temos que ter essa certeza dentro da gente, né? Para a gente poder fazer o bem. Então, a prece tem essa finalidade. Na 662, eu já falo aquilo que eu falei para vocês assim. Podemos orar utilmente por outra pessoa? Aí diz a resposta dos Espíritos. O Espírito daquele que ora, age pela sua vontade de fazer o bem, através da prece, atrai para si os bons espíritos, que se associam ao bem que ele deseja fazer. Então, se eu desejo fazer um bem para alguém, se eu estou orando de fervor, de coração, não é de boca, não é de lábio, está entendendo, né? Aquilo ali vai ter um poder, porque a minha prece vai ser carregada, essa prece que vai em intenção a fulano, beltrano, ciclano, está entendendo? Ela vai carregada pelos bons espíritos e vai chegar lá com uma eficácia muito maior, você está entendendo, né? Uma eficácia muito maior do que uma simples oração. Então ela vai chegar lá, eu acabei de falar aquilo dos meus amigos que mandaram para mim. Então eu sinto, né, que os amigos da Casa do Caminho, os amigos do Leon Denis, os meus parentes, né, meus outros amigos que não frequentam nenhuma dessas duas casas, mas são meus amigos, e mandaram: Gil, estou com você, Gil, estou assim, Gil, estou positivo, firme, Gil, vamos embora, Gil. Daqui a um pouco nós vamos para o Maracanã de novo, vamos sim para o Maracanã de novo. Você está entendendo? Olha aqui, ó, Fluminense, nós vamos para o Maracanã de novo. Vamos sim, gente, agora eu não posso. Agora o melhor que eu tenho que fazer agora é ficar em casa, me tratar e agradecer a vocês essas preces que vocês fazem para mim. Assim como eu mesmo na minha convalescência, ou na minha doença, que eu estou ainda, né, eu oro para todas as pessoas que necessitam. Porque, por incrível que pareça, gente, aquilo que ele falou lá no começo, né, a gente esquece da prece, né? Quando você está no pedaço que diz aqui lá no final, né? Quando você está bem, está tudo ótimo. Você não está nem aí para reza, né? Não está nem aí para reza, né? Então, no meu caso específico, assim, né, que eu sempre vivi, eu sou dentista aposentado, né, não vivia dentro de hospital, mas frequentava muito hospital, ia a muitos lugares, muitas clínicas, muitos lugares. E agora que eu estou indo no hospital, gente, não é fácil o número de pessoas
com essa doença, com câncer, né? A minha doutora específica, né? Ela disse assim, eu nunca vi, né? Ela é oncologista, eu nunca vi um número tão grande de pessoas agora com essa doença como está tendo agora assim. O hospital está assim. O hospital de oncologia lá do COI Américas, né, está assim de gente. Não tem hora que não tem leito para receber, né? Tem que estar fazendo rodízio lá do pessoal. A minha, eu vou lá, fico lá num box, recebo aquela coisa, venho para casa com a minha bombinha, como eu falei na vez passada, né? Fico com a minha bombinha para não ficar internado, que é perigoso ficar no hospital ainda. O pessoal não acredita, mas o Covid está indo aí. O Covid está indo aí, né? Mas é muita gente. Então, no outro dia eu estava com meu filho, né? Aquele que me acompanha, né? Aí eu até chamei a atenção dele lá, que eu fico vendo aquelas bombinhas, descer lá, não sei quantos frascos daquele descendo em cima de você, né? Entendendo? Pingando no meu catéter que eu tenho aqui, que eles botaram um catéter, né? Que eu falei, né? Para não estar furando minha veia toda hora, né? Aí fica pingando lá. Aí eu falei com ela assim, Marcela, olha lá, era aquela mocinha que está lá, estava com a mãe, né? Às vezes dá vontade até de você chorar, porque você se emociona. Você está entendendo, né? Então, se pegar a mim, que eu já estou com 79 anos, não é que eu vou morrer, não, gente. Eu não vou morrer, não. Eu vou sair dessa, vou sair bem. Ainda vou durar alguns bons anos ainda. Vou tentar vocês. Quando a Casa do Caminho reabrir, eu vou estar lá com vocês, fazendo palestra ao vivo e a coisa, dando aula para vocês. Eu tenho um pensamento positivo, né? Mas eu fiquei com pena da menina. A menina tinha menos que a minha neta. Então é triste você ver crianças que passam lá ainda na cadeira de rodas, neném, bebezinho que vão lá, jamais, quer dizer, como é que pode um negócio desse assim? Pode porque é a doutrina espírita. A doutrina espírita explica isso aí, né? A doutrina espírita explica porque crianças que nunca fizeram mal nem bem a ninguém ainda estão com essa problemática já toda assim. A doutrina espírita, vai ler a doutrina espírita, vai seguir os evangelhos, ler o livro dos espíritos, até essas explicações todas. Então tudo é possível para Deus. Mas Deus também é possível de fazer essas pessoas passarem pelas suas necessidades, tá entendendo? E sobreviverem. Tá tudo no cabimento da lei, como eu digo lá. Então nós não temos que reclamar. Nós temos mais a que agradecer a Deus, fazer prece todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Vai sair, eu quando saio de carro, sempre não falo para você, já falei várias vezes, estou meio repetitivo hoje aqui, né? Porque essas palestras ficam também repetitivas também, né? Então eu fico sempre dizendo assim, gente, quando eu saio de casa, parece até uma brincadeira, né? Mas eu sento no carro lá, no meu banco, eu vou dirigir o carro lá, aí eu bato no banco do carona, né? Que normalmente eu saio mas eu saio com a Marilda, né? Mas mesmo quando eu saio com a Marilda, né? Eu bato no banco do carona assim, vambora, doutor Bezerra, vamos para a nossa caminhada agora. Vamos na paz de Deus, vamos voltar na paz de Deus. Aí tá lá, rezo para ele, rezo para Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês, não, gente, que dentro do meu carro, quem conhece meu carro, tem que ficar parado lá na Casa do Caminho, né? Agora não tá, mas quem conhecia lá, eu tenho lá. Aí uma pessoa me dá, isso aqui é Nossa Senhora da Aparecida, bota aqui, pendura aqui. Aí eu trouxe lá de Belém do Pará, bota, pendura aqui uma fitinha dessa. Aí eu trouxe um crucifixo, bota aqui, pendura aqui no carro. Parece, né, uma pessoa de coisa pendurada lá. Gente, não me importa isso aí. Isso não me incomoda. O que me incomoda, gente, é a pessoa fazer desdém disso aí. A mim não incomoda porque eu tenho fé. Aquilo ali é apenas simbólico, aquilo ali. A minha fé, quando eu falo com o doutor Bezerra, é uma fé, até brinco com ele, até quando a Marisa disse, Marisa, eu falo, vambora Bezerra. Às vezes eu digo, esqueço, né? Vambora Bezerra. Não, Marisa, é doutor Bezerra. E Bezerra com todo respeito. Eu respeito meu amigo aqui, senão ele me dá logo uns cascudos. Se fosse doutor Herman, me dava logo um tapa na cabeça. Tá entendendo, né? Mas com todo respeito, gente, com todo respeito. Então é respeito, amor e carinho pelos bons espíritos, respeito, amor e carinho pelo aquilo que você faz, respeito, amor e carinho no bem, você está entendendo? Nos ensinamentos de Jesus, como o Evangelho diz, você está tudo errado, não sei, segue o que Jesus ensinou, não tem erro, segue o que Jesus ensinou. Então é o que é melhor para a gente assim, tá, gente? Então eu vou ficar por aqui, porque já passamos um pouquinho, 4 minutos do nosso horário, né? Eu vou agradecer a vocês mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês aqui presente, nesse bom bate-papo. É uma palestra que vai quinta-feira agora, né? Gravei até em cima da hora, assim, agora vou dar uma recalchutada aqui, vou passar para o Ricardo, para ele botar no ar na quinta-feira ainda. Mas eu estou acabando aqui com vocês agora, então só quero agradecer a vocês pela gentileza e o amor que vocês dedicam a mim, né? Nessa fase que eu estou passando agora, né? E que nós estamos juntos e misturados, né? Estamos unidos aqui e todos nós
da Casa do Caminho, vamos vencer as nossas dificuldades. Em breve nós estaremos lá com o Dr. Bezerra, com o Dr. Erma, Aura Celeste, Meimei, todos os patronos do Sanson, né, que é o patrono lá do Céu e Inferno, todos os patronos, Allan Kardec, Leon Denis, todos os patronos dos nossos diversos cursos lá, nós vamos estar lá com os nossos ao vivo, né? Agora, semana que vem, já fazendo propaganda também, né? Semana que vem, para quem não escutou, quem não viu o WhatsApp da vida, né? A Fátima cansou de colocar isso aí. Tem o primeiro encontro de Jesus ao vivo e a cores na Casa do Caminho. Depois de 3 anos, eu acho, 3 anos. O último quem fez foi lá no começo de não sei das quantas, antes da pandemia, né? Foi quando começou a pandemia. Foi a Andréa que fez. Andréa e Ricardo, eles fizeram o encontro Livro dos Espíritos, né? Aí no dia seguinte, nós fizemos um domingo, quando foi na terça-feira ou na quarta-feira ou na sexta, não me lembro mais, né? Que foi no dia 14 de março, né? Quando foi no dia 14 de março, foram suspensas todas as atividades do Leon Denis na nossa casa, e nós suspendemos. De lá para cá não houve mais. Então agora a nossa casa vai voltar fazendo propaganda aqui do Claudinho. É o Cláudio, vai fazer o Encontro de Jesus, né? Então nós vamos prestigiar. Já teve Encontro de Jesus na casa do Leon Denis, mas nós vamos ter na nossa casa agora aqui. Vai lá, vai ser ao vivo e a cores. Eu não sei aí, eu não acho que lá não tem YouTube, não tem, né? Para até gravar, vamos passar depois. Mas o interessante é que a casa vai estar aberta. A casa vai estar aberta, nós vamos receber lá, vai ter lanchinho, vai voltar aquilo que era antigamente. Olha só como está começando tudo assim, né? Vai ter lanchinho, vai ter recepção de todo mundo que vai estar lá. Marilena vai estar lá recebendo a gente, quem for, é que eu não vou poder ir, porque a doutora não me libera. Se ela me liberar terça-feira, eu vou também. Vai depender se ela vai me liberar ou não, né? Se eu não for, eu vou fazer força para a Marilda aí, no domingo. Tá entendendo, né? Mas é muito bom a nossa casa voltar às atividades. Então não esqueçam, domingo que vem tem o Encontro de Jesus ao vivo e a cores na nossa casa. Estejam presentes lá, né? E se eu não estiver lá, a quem estiver lá, aguarda vocês. Doutor Erma, então vamos falar assim, Doutor Erma e Jesus, aguardam vocês, Encontro de Jesus. Doutor Erma e Jesus, aguarda vocês na Casa do Caminho. Que seja o nome de Deus, dos bons amigos benfeitores, que seja o nome de Jesus, Dr. Erma, que seja o nome do Dr. Bezerra, que seja o nome de todos aqueles amigos da nossa Casa do Caminho, mas acima de tudo, em nome de Deus Pai, a quem rogamos a permissão, Senhor, para encerrarmos esse nosso trabalho de hoje, que é a palestra que vai ao ar quinta-feira, e que tudo, Senhor, tudo na nossa casa volte à normalidade, volte aos bons tempos, né? De que era tudo aberto, que a gente podia se confraternizar e abraçar, como nós vamos fazer no domingo agora que vem assim, abraçar de coração para coração, nos unirmos novamente, né? Porque aí essa força se expande e essas forças, na próxima vez que tiver outro encontro, serão muito mais pessoas do que dessa vez assim. Estejamos tudo lá com a paz de Deus, com a paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.